Olá, sou Maria Bethânia de Queiroz Rolim, professora do NEAD CODAI da disciplina Processamento de Leite. Esta é a aula de número 4. O tema é queijo de manteiga e produção do queijo ricota. Vamos começar nossa aula. Entende-se por queijo de manteiga o produto obtido mediante coagulação do leite com emprego de ácidos orgânicos de grau alimentício, cuja massa é submetida a dessoragem, lavagem e fusão. A denominação queijo de manteiga ou queijo do sertão está reservada ao produto cuja base láctea não contenha gordura ou proteína ou produtos de origem não láctea. O queijo de manteiga é um produto com teor de gordura nos sólidos totais, variando entre 25% a 55%. Logo abaixo, nós observamos o fluxograma de elaboração do queijo de manteiga. Começa pela recepção do leite, seguida do desnate, coagulação, aquecimento e dessoragem, amaciamento e lavagem da massa, adição de ingredientes e fundição da massa, verificação do ponto do queijo, enformagem, embalagem e rotulagem. O recebimento do leite no laticínio deve ser na plataforma de recepção, na qual ele é filtrado e pasteurizado para a elaboração desse tipo de queijo. Após a recepção, o leite ele é desnatado através de desnatadeiras. A coagulação é por meio da utilização de ácidos orgânicos. Após a coagulação, a coalhada é cortada e aquecida a temperatura entre 40 e 50 graus Celsius para facilitar a dessoragem. Posteriormente, essa massa obtida é colocada em sacos de nylon ou pano para que ocorra a liberação do excesso de soro. Após a dessoragem, a massa da coalhada é friccionada para que haja sua quebra. Em seguida, essa massa é colocada em um tacho e nele serão acrescentados 20% de leite desnatado em relação ao total da quantidade da massa coagulada obtida, homogeneizando-o de forma lenta. Na sequência, essa massa é colocada em um tacho para ser aquecida até 65 graus Celsius. Com o aumento da temperatura, o leite tende a coagular novamente, formando massa e soro. Ao cessar o aquecimento, realiza-se a coagem da massa para que seja eliminado todo o soro. Quando isso ocorre, retira-se todo o soro e são feitas mais 2 lavagens da massa, que poderão ser com leite desnatado ou com água potável para as mesmas proporções de 20%. Este procedimento tem como objetivo corrigir a acidez da massa. Após a adição de ingredientes, acontece uma constante agitação. Esta agitação é de forma lenta. Espera-se que ocorra a fundição da massa com os mesmos, ao chegar a aproximadamente 75 graus Celsius. Nesse momento, adiciona-se manteiga de garrafa na proporção de 40 a 50% da quantidade inicial da massa coagulada, sempre mexendo, por aproximadamente 15 a 20 minutos até atingir a temperatura de 85 a 90 graus Celsius. O ponto do queijo é observado quando a manteiga de garrafa estiver totalmente absorvida e incorporada à massa. Ela encontra-se fundida, apresentando um aspecto filamentoso e elástico e temperatura de 85 a 90 graus Celsius aproximadamente. Ao atingir o ponto, a massa será colocada em formas retangulares ou circulares, e quando ela alcançar a temperatura ambiente ou ficar em repouso até o dia seguinte, o queijo estará pronto para ser desenformado. Processamento do queijo ricota. O queijo ricota define-se como um produto obtido da albumina do soro de queijos, adicionado de leite até 20% do seu volume. Logo abaixo nós vemos o fluxograma de elaboração do queijo ricota. Inicia-se pela obtenção do soro fresco, aquecimento do soro e correção da acidez,
adição do leite, aquecimento, acidificação, aquecimento, interrupção do aquecimento, floculação, retirada dos flóculos, salvo informagem e embalagem. Etapas do processo de obtenção do queijo ricota. Quanto à obtenção do soro fresco, o soro destinado à fabricação da ricota deve ser fresco integral, coado e medido antes de ser transferido para o tanque de processamento. Esse soro é proveniente da elaboração de queijos obtidos da coagulação enzimática e, preferencialmente, fabricado no mesmo dia do laticínio devido à acidez. Aquecimento do soro e redução da acidez. O soro é aquecido a temperatura de 65 graus, sendo agitado lentamente. A acidez deve ser observada. Adição de leite. Quando o soro atingir a temperatura de 65 graus Celsius, adicione uma quantidade de 18 a 20% de leite em relação à quantidade de soro processado. Isso para obter maior rendimento. Há uma constante agitação, mas de forma lenta. Prossegue-se o aquecimento até a temperatura de 85 graus Celsius. Após atingir a temperatura de 85 graus Celsius, adiciona-se ácido, podendo ser o ácido acético, ácido lático ou ácido cítrico. Essa etapa tem por objetivo precipitar as proteínas do soro. Após a adição do ácido, continua o aquecimento até a temperatura de 90 graus Celsius sob agitação lenta. Seção do aquecimento. Tem-se início o período de repouso com duração média de 10 a 20 minutos para que ocorra a coagulação, ou seja, surgimento de flocos de massa sobre a superfície do soro. A adição de sal e de condimentos é a gosto e na massa espalhada. Na sequência do processo, coloca-se massa em forma de polietileno circulares. Após a massa da ricota atingir a temperatura ambiente, ela deve ser levada ainda na forma e em processo de dessoramento para a câmara fria até o dia seguinte. A prensagem, ela ocorre colocando-se sobre as formas cheias uma prensa. Esse processo deve ser realizado em ambientes frios, entre 7 e 10 graus Celsius por um período de 12 a 14 horas. A prensagem tem por objetivo reduzir o teor de umidade desse queijo, deixar o produto mais compacto e evitar seu esfarelamento. Após a dessoragem, a ricota deve ser desenformada, pesada, embalada em saco plástico, selada a vácuo e rotulada. Em seguida, deve ser conservada sob refrigeração a 4 graus Celsius. O prazo de validade da ricota é de até 30 dias. Após o estudo da aula 4, revise o assunto. Estabeleça um cronograma para isso e se prepare para as avaliações. Bons estudos!